Vamos falar sobre um assunto, tá, que é básico e é inicial. Gênesis capítulo 1, 26 a 31. Vamos ler. Quem achou pode ler. 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Continua. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente, e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto, que dá semente, servos hão de mantimentos, e todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Viu Deus que tudo que tinha feito, viu que era muito bom, e houve tarde e manhã o sexto dia. Como é uma escola, a gente vai procurar tirar a ideia de vocês. Quando Deus criou o homem, qual foi a condição, essa feitura que Deus fez, como era o homem? A imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. O que é isso? É o mesmo ponto que Jesus ressuscitou. Hein? Eu vejo que é como ele tendo alguns atributos, né, que Deus deu a ele. E nesse texto aqui, por exemplo, Deus deu a ele autoridade, né? Domínio. Logo, o homem foi criado para ser mandão, chefe. Não foi isso que está na palavra? Isso. Domine ele sobre todas as coisas. Então o homem foi criado para mandar, para dominar. Tem um domínio. Foi Deus que deu. Quando o homem se torna banana, ele está fora do projeto de Deus. Você está entendendo? Olha, mas as coisas não são bem assim. Não são, está na Bíblia. Não vem mudar a Bíblia, Mas não. isso aqui foi antes. Nós somos só Mas seis isso aqui foi antes dele sair. Mas aqui, isso aqui foi antes dele sair da autoridade de Deus e ir para entregar para o Antes de diabo. perder a Veja bem, Deus muda de propósito? Não. Então o propósito é o mesmo. são imutáveis. Os propósitos de Deus são imutáveis. Embora o homem tenha caído, mas o propósito é o mesmo. Nós vamos ver isso. Tanto é por que ele manda Jesus? Para restaurar o propósito estabelecido no Éden. Retomar do inimigo essa autoridade que o Adão deu. Exatamente. A gente tem que começar. Então, veja, a criação de Deus é algo perfeito. O homem foi criado sem retoque. Lá no hebraico, no 31, ele diz tove, tove, bom, bom. Ele olha ele faz uma avaliação da criação, Deus admira, coisa boa que eu fiz. Quando você faz uma coisa legal, você desempenha um trabalho legal, você não se orgulha, fica assim, fiz um negócio perfeito, tá? Deus fez isso. A hora que ele cria o homem, implantando em nós a imagem e semelhança,
e ele avalia e diz: é bom, bom. Tá? O homem foi criado assim. Agora eu quero que me explique qual é o que você entende por imagem e semelhança. Em amor. Em amor. Imagem e Essência semelhança que dele, ele amor. parecia, ele tinha. Tinha um braço. Deus é, hein? Ela tem uma cadeira ali, tem outra ali. Família, só tá batendo suco ali. Veja, Tem uma aqui. Deus é, capítulo 4, verso 24 de João. Então, a gente vai afirmar conceitos na Bíblia. Deus é espírito. Bom, só isso. Espírito tem braço? Não. Espírito tem perna? É bom, mas não. Ó, eu permito que vocês fiquem aí e assistam a aula, mas não faça bagunça. O pessoal do fundo, né? Pessoal do fundo. Viu? Então, Deus é Espírito. Que imagem é essa que nós trazemos de Deus? Era a imagem, eu creio que do caráter de Deus, que tinha que foi perdido. Era aquela glória que cercava o homem, que o homem jogou fora. Em que nós somos semelhantes a Deus? Ai, hoje? Nas atitudes, no amor. Não. Deveria ser Não. as atitudes? Não. Nós temos que Mas buscar não, o Espírito Hein? para poder. Não façamos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E não foi feito um boneco de Foi feito um boneco de barro, com perna, com braço. com tudo, era um boneco. Aí Deus assopra sobre o homem, o torna vivente e implanta nesse sopro o espírito e a alma do homem, as partes imateriais e eternas que nós temos. Parte invisível. O corpo é a parte visível. Tá? Agora Deus diz imagem e semelhança. Você disse que a imagem seria o caráter de Deus. E a semelhança? A doutora pode falar, é da sua área. É da minha área? É. Eu ia falar outra coisa. Agora você me deu- Eu ia perguntar sobre aquelas analogias que tem muito em Salmos, Isaías, que fala do estrado dos pés, das narinas. Isso Não sei, para. eu sempre imaginei que tinha realmente essa imagem também, Não. essa semelhança. Deus fala com o entendimento nosso. Mas espírito é a forma de entender. É uma figura de linguagem. É a figura, mas É uma Deus é comparação espírito. mesmo, né? Pastor, É? o senhor começou a sua explanação falando sobre domínio, que Deus deu domínio ao homem. Então o homem seria um reflexo do domínio de Deus, que é universal. Isso aí. Nós teríamos um microcosmo, Isso aí. o domínio seria no macro, nós teríamos tudo aquilo que Deus é no macro, nós teríamos no micro. Tudo que Deus é no infinito, nós seríamos no finito. Teríamos a Hein? reprodução dele. Não teríamos, ele pega. Teríamos a reprodução dele, né? Reprodução dele. Quem que é? Esqueci. Pega a cadeira. Entra aí, menina, pega uma cadeirinha. Tem uma cadeira daqui. Aquela cadeira está proibido de sentar. Ó, não, daqui não dá. Veja, Deus é um ser pessoal e espiritual. E nós? Alma, corpo e espírito. Nós somos um ser pessoal, espiritual e carnal. Em que nós somos semelhantes a Deus? No espírito. Só no Espírito. Pessoal. Tá? Nem o pecado tirou isso de nós. Nós continuamos a ser pessoas. Isso foi dado a nós no sopro. Tá? Eu sou pessoal. O animal não é pessoal. Esta é a criação singular de Deus no homem.
ele implanta a sua imagem e semelhança. Quando o homem, com esse domínio, outra pergunta, o homem quando foi criado sabia tudo? O que você... São coisas para pensar. Sabia tudo como? Sabia... Tinha um conhecimento pleno. Ele não deu Eu nome a acho todos os bichos. Eu acho que sabia. Depois ele perdeu. Eu acho que era com possibilidade de conhecer tudo amplamente. Se não tivesse perdido... Ele tinha um intelecto, tudo isso nós perdemos com a queda. Segundo a serpente, se ele comesse da árvore lá, ele começaria a saber tudo, né? E aí ele não sabia, né? Ele não sabia, ele perdeu exatamente. A possibilidade dele era de conhecer. A árvore do conhecimento veio do mal. Ele não sabia tudo, porque ele não sabia o mal. E aí você vê como a queda, a desobediência do homem, ele perde intelecto, ele perde espiritualidade, ele perde comunhão, ele é livre, ele se torna escravo. Até hoje. Olha a consequência de um ato. Até fisicamente também. Foi tudo deformado. Doença. Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez o homem reto. Então a criação de Deus em Adão foi perfeição. Tudo, em todos os sentidos. E aí ele perde todas estas coisas por desobediência. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Então Deus a criação de Deus foi perfeita. Foi perfeito. Tá? E ele se envolveu em muitas astúcias. O caminho é do homem. Mas até hoje a gente continua. Agora eu fico pensando, eu tenho umas loucuras, tá? Eu paro para pensar, por que Deus? O que é presciência? Conhecimento Anterior. Deus sabia de tudo isso, ele cria esse sujeitinho tão complicado que é o homem. Por quê? Pra quê? Olha, tem hora que eu fico com essas interrogações. Se Deus sabia que o sujeito é tão complicado como é, Tão ruim. Olha, a gente conhece a bondade de Deus. E a gente sabe que tem uma oposição querendo levar para o mal. E você só descamba para cá. Que sujeito horrível, né, tal do homem? Mas veja, minha irmã, obrigado. Eu fico pensando, por que Deus, sabendo previamente de todas as coisas, e que isto custaria a Ele? Aí eu penso na Trindade como única. O sofrimento de Jesus foi o sofrimento do Pai. Tá? O abandono de Jesus pelo pecado foi o abandono do Pai. O desespero, a agonia de Jesus foi a agonia do Pai. Ele, sabendo de tudo isso, ele cria. E quando o homem perde tudo isto, Deus traça um plano na eternidade da restauração da nossa imagem que perdemos por desobediência. E aí você vê a grandeza do amor. Eu não entendo, tá? Tem coisas que eu não entendo na Bíblia. Mas eu tenho pedido ao Senhor. Falo, olha essas coisas que você está falando aí. Tem dia que eu falo assim, Senhor, eu não entendo. Não dá para você, a sua mente. Tá? Tem hora que não. Fé mesmo. Eu tenho muitas coisas que a hora que você vê um sujeito, você fala, deixa que ele quebre a cara, solta para lá, né?
Mas Deus não vai atrás. Porque a hora que ele fez a promessa no 3:15, da semente da mulher levantarei um que pisará a cabeça da serpente, ele se compromete. Aí eu vou falar de algo que os pais precisam ter muito cuidado sobre palavra. Palavra da ordem. E Deus atende a isso. Ele falou, eu vou levantar um. Deu uma ordem no espaço. E Satanás sabia, ele trabalha desde o início para destronar essa ordem. Quando você fala qualquer coisa no mundo espiritual, é ordem. Quando o pai fala com o filho, é ordem. É um decreto. Então você tem que tomar cuidado. Por isso tem que guardar a boca, ninguém consegue guardar, né? Tiago diz que quem guarda a língua, ele é Homem perfeito. é homem perfeito. Olha, ele fala, olha bem, quem guarda a língua é uma pessoa perfeita que tem possibilidade de guardar todo o corpo. Porque o domínio está muito vinculado à língua. Mas essa palavra aí, que você falou, que os pais falam, é quando fala uma palavra maldita, uma palavra de maldição. Veja, uma palavra de bênção. Veja o que acontece hoje. Hoje, a criação, ela está muito dentro de casa. Antigamente, você soltava as crianças num quintalzão, eles corriam para lá, pererecar para lá. Hoje está dentro de casa, na barba deles. E eles não têm controle, se ira. E no momento de ira, a sua boca é usada por Satanás. E aí já era. Você está entendendo? Hoje, o filho não sai, vou caçar, vou jogar. Ele fica tudo dentro de casa. Aí, Banhar no rio. Tá? Banhar no rio, de vez em quando morria um, né? Eu saía com a turma, de vez em quando morria um. Mamãe ficava, não vai não. Eu levava meu irmão e meu irmão mergulhava com a mão no nariz. Ele chegava com o nariz vermelho, não podia nem mentir. Quando se fala em misericórdia de Deus, que Deus tem um plano para toda a vida, quando eu vejo as suas histórias, eu falo, aí está a misericórdia de Deus. Porque pelas suas histórias era para você ter morrido. Desde lá de pequeno. Desde pequeno. Porque você era muito, muito desobediente, muito levado. Hiperativo. Então, solto Até hoje, na rua. Eu saía. Então, Eu fazia coisa na aí rua, você, comprava. uma vez Comprava e vendia. Esses caras começam a pedir aí, eu falo, quantos anos você tem, cara? Eu tenho 71, comecei a trabalhar com 6. Pede para 2 então. Pô, os caras forte, malhado, pedindo dinheiro na rua. Trabalho não mata ninguém, eu comecei a trabalhar com 6 anos. Estou trabalhando até hoje, os caras pedindo dinheiro. Hein? Mas é isso. E aí, o amor? E aí, onde fica a misericórdia? A misericórdia é o amor. O amor é quando você fala a verdade, ó cara. Trabalhar. O que a Bíblia diz? Do suor. Do seu rosto comerás. Você vai comer do meu suor ou é do seu? Do meu. Paulo fala também que não trabalha. Não come. Tá? Isso é lei. E aí, eu vi uma pessoa dizendo aqui que era para ela não trabalhar, porque Deus queria assim. Eu falei, o quê? Aqui no círculo de oração, você viu, né? Você descumpre a Bíblia. Não, você não precisa trabalhar não. Deus tem outro propósito para você ficar de braço cruzado. Vai passar fome. Chamava de viver por fé. Eu vi muito isso quando era criança. Meu Deus, rapaz, a pessoa não conhece. Eu viver por fé. Aí Por larga fé. o trabalho. Larga o trabalho. Que isso? Deus nunca mandou? Vai trabalhar. Nunca vi isso. Eu vi muito isso quando era criança. Então, viver por fé. veja bem,
qual é o propósito de Deus em Cristo Jesus? Jesus assume a forma humana. O Deus é Deus espiritual, Deus é espírito, mas ele entra na vida, na história, como um ser físico. Colossenses 1,15, leiam aí. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando você vê Jesus fisicamente, como nós, a Bíblia está dizendo que ele é a imagem do Deus. Lá no capítulo 14, versículo 9, se não me engano, quando Filipe diz, olha, mostra-nos o Pai, ele diz, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim... Então Deus manda uma representação nossa para mostrar que é possível restaurar a imagem que nós perdemos no Éden. E aí, porque Deus, sempre que Ele vai fazer alguma coisa, Ele faz em reciprocidade. Estão entendendo o que é isso? Não, agora isso me embaralhou todo. Porque se aqui fala que mandou Jesus a imagem e semelhança do Pai, então, igual o senhor falou, tem braço? Tem. Vai comer? Vai. Mas Deus é espírito. Mas é espírito. Mas é um espírito com braço? Jesus é, porque Jesus assume a nossa forma. Jesus tem corpo. Né? E nós? Vamos assumir que forma? A mesma forma de Jesus. Então nós vamos ter braço, tudo. Braço, perna. Só vamos ser. É porque... Hein? Permita, eu fico. Pois é, fico na minha aqui. Né? É porque quando essa. É que nós não temos, irmã, a capacidade de dimensionar e de separar isso. É porque essa imagem aí está refletindo do Deus eterno, certo? Então nós fomos formados essa imagem. Quem nos vê deveria ver Deus em nós. Isso aí. Lamentavelmente nem sempre acontece. É isso aí. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós entendemos que Ele foi glorificado com um corpo incorruptível, um corpo que nós receberemos. Corpo que nós receberemos, não imagem. A imagem agora, a senhora não pega, né? Mas o corpo a senhora Mas própria. Veja bem, o propósito de Deus é o mesmo. Ele implantou a imagem foi perdida. Exato. Ele manda Jesus está restaurando, tá? Para restaurar essa imagem. A imagem que não é palpável. Veja, esse povo que Deus escolheu para ser o povo seu, igreja, aquilo que está em 1 Pedro 2,9, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, povo adquirido por exclusividade para Deus. Deveria influenciar o mundo de tal maneira que as pessoas que nos olhassem vissem Deus. Esse é o propósito. Isso é reino. Tá? Isso é o propósito original, que Deus queria que estivesse aqui na terra, algo que acontecesse lá, aconteceria aqui. Só você entender, estudar a monarquia. Nós não entendemos porque temos uma democracia. Tá? Muitas vezes a gente não entende. Você tem que tirar o que é o domínio de um rei. Quando houve o anúncio do nascimento de Jesus, está lá em Lucas 1, nada mais era do que o nascimento de um rei. E nós, como súditos desse rei, deveríamos honrar esse rei, restaurando a nossa imagem.
veja o propósito de Deus. Por que a igreja, nós como igreja, nos desenvolvemos essa imagem? Para que Deus seja visível em nossa vida. Depende de quem? De nós mesmos. Esse é o propósito. Você tem que entrar na mente de Deus, o que Deus quer conosco. Que a igreja represente Deus aqui. E Ele precisa de restaurar a ética e a moral que foi perdida. Pastor, aí falando nessa linha que o senhor falou, Jesus falou: brilha as vossas obras de tal maneira que o mundo possa ver e glorificar. A vida exuberante que a gente possa viver em Deus vai impactar o mundo. Que o mundo veja as vossas obras. Nós temos sido objeto de glorificação ou muitas vezes de escândalo? Crente como aquele? É isso que você vê correntemente. Porque a nossa imagem, nós não preocupamos em restaurar. Como agora a gente está em época de política, político igual aquele crente que foi lá e não deu testemunho nenhum. É muito, olha, é muito complicado quando a gente vê propósito. E aí, como eu falei, Deus só age da maneira de reciprocidade. O que Ele espera? 4:8 de Tiago fala: chegai-vos a Deus. Por que não é Deus chegando a mim para eu ter Ele? Eu preciso ir a Ele. Porque Deus age quando eu me posiciono. Reciprocidade. Ele reage. Eu faço e Ele reage. E reage. É isso aí. Mas o resto do versículo é: purificai as mãos e limpai o coração. Limpar o coração. Tá? Veja, se eu não tomar a iniciativa de querer que a imagem de Cristo venha sobre mim, vou ficar na mesma. E aí você olha para o grupo de evangélicos do Brasil. Nós estamos perdendo a essência disso. Qual a diferença do crente para o mundano? Quantos divórcios faz aqui, quantos divórcios tem lá? A mesma coisa. Qual o percentual de jovens que transam antes do casamento? A mesma do mundo. E aí? Que imagem é essa? Qual a diferença do crente fofoqueiro do crente ali que lança fake news? Mas até colocou que deu uma emoção. E aí a gente começa a refletir sobre essas coisas. A igreja é para ser assim? Ou ela tem que ser o modelo do mundo? Eu tenho que ter a imagem de Deus. Pastor, se eu me permite, eu fui criado, hoje em dia o evangelho sofre menos pressão, a gente foi absorvido, né? Mas, é porque a gente está tão igual a eles. Já fiz uma parte do status quo, bem parecido. E sempre houve uma pressão muito grande do pessoal não evangélico contra o evangelho. Porque se não for uma crítica, uma pressão... era muito grande. Muito grande. Só é interessante, a gente passou a fazer concessão, só que vai acontecer o seguinte: daqui a pouco vamos perder toda a nossa característica. E aí eu se nós fizermos essas concessões, nós vamos deixar de ser cristãos e igreja. Entendeu? É a oposição. É que a gente não pensa na finalidade. Você é crente para quê? Servir a Deus, ter uma vida de comunhão e morar com Ele. Aí você não conhece a essência desse Deus e acha que de qualquer maneira você vai morar lá porque você carrega uma Bíblia. Não vai. A santidade de Deus não permite que o imundo e o profano se aproximem dele. Se você não tiver essa consciência, você nunca vai andar uma vida sobre os padrões da ética de Deus.
Não adianta frequentar, não adianta carregar, não adianta cantar, não adianta fazer nada. Você não vai morar. Morreu, está no sal. É sério. Então isso tem que causar um temor no nosso coração. Conhecer esse Deus, a santidade dele, para você se posicionar aqui. Não adianta. Depois da morte, segue-se o juízo. E essas coisas são muito sutis. O inimigo, ele não vem com uma coisa grande. Não, hoje não. Não, é uma coisa muito sutil. Ontem eu recebi um zap. Essa é a flor de São José. Ela é para abençoar, para enriquecer, para não sei o quê. Eu creio nela. Se você, estou mandando para você, repasse para os seus amigos para que eles recebam. É uma pessoa assim que me mandou, que eu não quero desagradar e tudo. Eu até pensei, porque quando acontece isso eu mando só para a pessoa e apago. E eu pensei, eu falei, mas peraí, eu vou conceder, ela sabendo que eu sou cristã, que eu sou evangélica, me manda a flor de São José. Ah, vai tomar banho, vou conceder isso não, que flor de São José. Apaguei. Porque aí eu concedo a flor de São José para um, amanhã eu estou concedendo para 2, 3. Então a coisa vem entrando devagarinho. Hoje é a flor, amanhã é a imagem, depois de amanhã é outra coisa. Daqui a pouco eu tô. Ninguém mais sabe. São como essas pequenas coisas que você vai perdendo a sensibilidade de uma relação com Deus. Quando você estuda a Bíblia, capítulo 17 de Lucas, eu falo isso constantemente na quinta-feira, ali Jesus diz, é inevitável que venha o escândalo. Mas ele diz, ai daquele por quem o escândalo vier. Você sabe o sentido da palavra no grego? Se você entendesse, você ficaria temeroso. Quando você recebe uma coisa dessa e você está repassando, você já está incluído ali. Pois é. Eu perco a minha identidade. Você está entendendo? Ele vai responder por, né? Vai responder. Está endossando. Está endossando. Você está causando um escândalo. Embaraço, dificuldade para... E você recebe enxurrada disso. Sim. Pelo até zap. de crente. Até de crente você recebe. E se você repassar, você está incluído naquele. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. As frases de Chico Xavier, se o senhor for olhar, são coisas bonitas, são coisas que fazem sentido. Por que não põe na Bíblia? Pois é. Eu ponho da Bíblia. Não, aí, tem crente que passa de Mahatma Gandhi, eu vejo isso. Olha, isso é escândalo. A palavra do crente é essa aqui. Por que o crente não conhece Bíblia? Porque está enfadado. É namastê para mim. Deixa eu te perguntar uma coisa, vou fazer um comentário para ver se o senhor concorda, para ver se eu posso propagar. Mas eu penso que, em parte, essa dificuldade de diferenciar quem é cristão e quem não é pela perda da comunhão que a gente teve, porque o senhor até usou a palavra relacionamento. Até dentro da Trindade, esse relacionamento, nós somos um. Eu acho que o povo de Deus, ele perdeu muito isso. A gente assumiu a individualidade que tem no mundo e as nossas relações são superficiais. Elas são relações de Facebook, são relações de WhatsApp. E daí, assim, apesar de eu ser jovem, não ter pego tudo isso, mas assim, eu sou do interior, eu acho que isso foi muito bom para mim. Porque a gente vivia mesmo, era uma igreja no bairro, então a gente realmente frequentava casas dos outros. O relacionamento era diferente. Então acho que tinha como você fortalecer isso e crescer. Hoje em dia tem gente que às vezes não faz o devocional, passa a mão logo de manhã no celular e faz o devocional que o outro mandou pelo WhatsApp, e lê aquele, já li a Bíblia, e fica como se tivesse realmente, isso vai dando uma superficialidade, a vida devocional fica rasa, a vida com o outro fica rasa, você vem ao culto, não, mas já falei com fulano, você conversa só por mídia social. Eu tenho a impressão que essa palavra que você usou antes, de relacionamento,
é uma das grandes responsáveis por a gente perder essa identidade. Não tem como Qual um grupo foi ter identidade sem a relacionamento. criação de Deus? Deus se relaciona, é tripessoal. Se relaciona entre eles. E ele fez o homem, se relacionava com ele todos os dias. Tem coisas na Bíblia que a gente tem que prestar atenção. Quando o povo de Israel sai do Egito e vai para o deserto, ele tem fome. Deus diz a ele, para Moisés: Moisés, eu vou fazer chover maná. Mas veja bem, você tem que colher a porção diária. Se você colher para o dia seguinte, vai apodrecer. E aí a Bíblia diz que muitos pegaram para o dia seguinte, comodismo. Você traz isso para nós. O maná é diariamente, a Bíblia é diariamente. Você tem comodismo, vou ler a Bíblia no sábado, eu fico a semana toda sem ler. Não é, o propósito de Deus não é esse. É diariamente. E a porção diária. Porque cada dia Deus tem algo a falar com você no seu devocional. Cada dia Deus quer te tocar. E aí, a Bíblia diz o seguinte: se o povo fosse tarde, o que acontecia? O maná derretia. Ele não encontrava o maná. Dormiu mais do que. Hein? Apodrecendo e maná apodreceu. Apodrece também. Então, você traz isso para a vida de hoje. Você tem que se alimentar diariamente da porção de Deus. O maná é para todo o dia. Você pega a porção. Se pegar demais, vai estragar. E se for tarde demais, não vai achar. E o maná também, ele não era pronto, né? Você não comia ele. Você tinha que fazer alguma coisa com ele, né? Deus não dá as coisas prontas, né? Esse relacionamento foi quebrado. A ciência diz que o homem é um ser social, que ele precisa de relacionar, não é isso? A sociologia diz isso, né? Agora, o que você vê hoje? Relacionamento. A pessoa tem lá 1000 seguidores, ou a pessoa tem lá 1.500 amigos no Facebook. E ainda assim se engrandece porque tem 1.500, porque comemora 1000 seguidores. Cadê os amigos? Mas no consultório fala, me sinto só. Tem 1000 seguidores. É isso aí. Não tem um. Amigos no Facebook. É a tal não tem. da, como é que fala? É um sociólogo que é interessante a gente trazer isso. Aquele do amor líquido, das relações líquidas. Tudo vai pelo rabo. Não tem vínculo. Não tem Isso aí. vínculo. Perde, daí o grupo não tem como ter identidade. Eu fico com pena dessa geração mais novinha nisso daí. E eu vejo esse problema, essas doenças que nós estamos tendo na igreja. É falta de relacionamento. Mas que ela falou, essa geração nova, elas têm problema até de relacionamento até com o pai, né? Eu estava num restaurante com um grupo de cardiologistas, o cara com gêmeos, eles viviam 7 meses. Colocou os dois assim, colocou o celular na frente. Eu fiquei horrorizada. Então assim, o bebê não tem relacionamento nem com a mãe nem com o pai, porque os pais estão no celular, né? Aí dá um celular pra ele também, né? Aí sabe o que acontece com essas crianças? Quando fica mais velho um pouquinho, não sabe reconhecer, olhando no olho, se a pessoa tá brava, se tá feliz, não cria empatia, e daí não sabe ser cobrado na escola, é uma criança que desobedece, às vezes nem percebeu a regra, porque não sabe nem fazer a leitura facial, porque o celular não ensina a fazer, só a relação face a face, né? Pessoal mesmo. É muito triste isso. Contar uma experiência que lá em casa a gente sempre toma café junto, como pode, né? No dia permite. Café junto, almoça junto e toma um café da tarde junto, porque o nordestino não tem o costume de jantar. Diz, né, que é o café da noite. Mas é maior do que um jantar às vezes. Então, nós decidimos, o celular fica fora da mesa. E no serviço, no nosso setor, nós sempre tomamos café junto. E às vezes almoçamos juntos também no setor.
O setor já sabe, sentou à mesa, todo mundo afasta o celular. Porque aquele momento é um momento de convivência nossa, relacionamento nosso. Aí se um pega o celular e diz, oh, até aqui é. Aí, tá legal, desculpa. Então, eu creio que isso aí é importante, é um passo importante, né, para esse relacionamento pessoal. Isso. Essa empatia aí, relacionamento juntos. Veja, nós fomos criados perfeito com uma imagem original de Deus, mas nós perdemos essa imagem. Pela perda da imagem, o homem se embruteceu. Deus é amor. Nós tínhamos como característica a imagem. Deus é santo. Nós tínhamos isso também. Deus é reto. Nós tínhamos isso também. Deus é puro. Nós tínhamos isso também. Deus é bom. Nós éramos bons. Nós perdemos. E Satanás tem usado tanto o homem que hoje você olha para a situação, principalmente no Brasil, essa violência, você fala, não pode ser uma criatura criada por Deus. O cara é capaz de passar numa estrada e olhar para a sua cara, não for com ela, pá, te dá um tiro e deixa ali. E você sabe o que está acontecendo hoje? É um fenômeno. Você está desviando o seu relacionamento interpessoal para o animal. Porque é mais fácil o animal que ele te obedece, do que você ter a habilidade de lidar com pessoas. Então, hoje tem uma campanha até no Congresso de proteção aos animais, mas não tem nenhuma de proteção às pessoas. Muitas vezes você não mata com um tiro, tá? Hoje está demais, mas você mata no relacionamento, frieza de coração. Tá? Então isso está entrando na igreja, porque a gente não percebe que a nossa imagem precisa ser restaurada. Nós não temos compaixão de pessoas. Nós não temos amor. Paulo diz, seja o vosso amor. Leia lá, capítulo 12 de Romanos, acho que começa no versículo 9 e o versículo 14. O amor seja não fingido. E o 14. 13 ou 14? Abençoai os que vos Não, perseguem. o 13, vamos falar do... Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Então, ele está dizendo que eu tenho que ter o amor não fingido. E nós estamos perdendo isso como essência na igreja. Sansão disse uma coisa, no nosso tempo de criança, na escola dominical, invariavelmente, todos os dias iam para minha casa nos domingos 10, 12 pessoas. A gente abria. Então, quando mamãe ia fazer a comida, ela dizia, tinha muita galinha, domingo era galinha, né? Então, sobe no puleiro, pega 2, 3, porque amanhã vem muita gente. Você já sabia. E ali eles ficavam, sábado era cheio, a gente ensaiava todos os hinos avulso que naquele tempo existia. Na nossa casa, violão, violino, cavaquinho, acordeon, a gente tocava. Você perdeu isso. Esses dias eu entrei no Face, encontrei, mas não solicitei. O rapaz parece estar em Rondônia, hoje ele é médico. Ele era marinheiro do Belém do Pará. Como ele chegou na igreja, não tinha amigos, a gente levava para casa. Ele vinha da marinha, ficava lá em casa. Não sei como cabia, tanta gente. Mas isso nós perdemos. Os meus irmãos, eu nunca fui chegado aí. Mas o meu irmão, ele todo domingo ele ia para casa de alguém. Tá? E essa coisa, nós nunca na igreja fizemos festa e mandamos ninguém para o hotel. Era tudo abrigado, casa de irmãos. E olhe,
não era pouca gente. A casa Tinha da festa minha mãe era da igreja que vinha 500 pessoas de fora. E todos, quem pode? Eu dou 2, eu dou 5, eu dou 8. Todo mundo saía da cama, abria com satisfação. Era hospitalidade. Nós perdemos isso. Minha Quando a mãe casa não tinha. estava, fazia dentro do salão da igreja. Botava Minha os mãe colchões tinha, lá, embaixo colchões, do apartamento dela, minha mãe tinha um apartamento, um outro, para abrigar os irmãos. Quem destruiu isto e implantou no ser humano um sentido de egoísmo? Satanás. Pastor, eu acho que não é nem egoísmo, não, é medo. Não. Como é que a gente vai botar alguém que você não conhece dentro de casa hoje? E a gente botava, sem susto. Pois é, mas hoje... Hoje você não conhece pessoas como as reais, né? Hoje em dia, né? Exatamente pela deterioração. Ser humano. Exatamente, do ser humano. Foi deteriorado. O ser ser humano humano. é cada dia mais bicho. Tá? Mas- Veja, mas o homem não foi criado assim. É. Não. Tá? O homem não foi criado assim, ele está assim. Agora, qual é o ideal? Você olhar em Jesus a possibilidade da restauração. Vamos ler 2 versículos. Efésios 4, 24, Colossenses 3 e 10. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E Efésios 3 e 4. Esse é Efésios. Colossenses 3 e 10. 3, 10. E vos vestis de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Veja, ele está pedindo nas duas partes que você se revista do novo homem criado em Cristo Jesus. Ele não está dizendo que vem um anjo tocar e implantar em você esse novo homem, é você. O 12 de Colossenses, pastor, ele detalha um pouco mais. Ele fala assim: Fala fome. revestido de entranhas de misericórdia, Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. longanimidade. Para você ter condições de fazer o 13. Suportar, sujeitar e perdoar. Perdoar. Então, eu acho que esse amor ao animal hoje é por causa disso, porque o animal você cria, você sabe que ele nunca vai se voltar contra você. O homem você faz o bem, uma hora qualquer ele dá uma doida lá e ele se volta contra você. Mas tem que ser igual a Jesus, né? Ele sabia que ia ser traído, mesmo Amor assim. incondicional. O amor que Deus Ele pede. é um bichinho homem que a gente é virado. veja, nós fomos criados em Cristo Jesus, em justiça, o que diz? Retidão, né? Em justiça, amor, retidão. Qual que é esse? É o 4:24. Criados em Cristo justiça e retidão procedentes da da verdade. verdade. Nós já falamos aqui sobre santidade e falamos recentemente sobre a necessidade da cura da alma. Vocês se lembram, né? A imagem tem tudo a ver com a alma. Então você está vendo que o negócio está tudo entrelaçado? E nós falamos aqui a dificuldade nossa. Você desenvolve numa aparência, você trata do seu corpo numa academia, num cirurgião plástico, arranca as pelancas, embora tenha prazo de validade, mas você não trata da alma. Só é a parte material. A imagem tem tudo a ver com ela, porque foi nela que Deus implantou a imagem. Nós estamos emocionalmente enfargados e Deus quer restaurar. Senão, a gente não vai ter a essência de Cristo.
A Bíblia diz que Cristo foi o homem perfeito. Cristo não fez o que ele fez, viveu o que ele viveu, porque era divino. Ele fez porque era homem. E ele desce, ele assume a nossa forma, determinado a cumprir a vontade de Deus. Então, é possível você caminhar para essa restauração. Concorda ou não concorda? E por que muitas vezes nós falamos? Hein? É possível, mas está quase no impossível ali, né? Eu vejo essa questão. Uma época da minha vida eu passei 90 dias em casa. Eu sou filho de pastor, e a vida inteira na igreja. Uma hora que ia acontecer uma coisa, eu fiquei meio saturado. E por mim eu ficava em casa, não voltava mais. Estava muito bem, obrigado. Mas aí, aqui no nosso meio, na nossa igreja, o pastor sempre fala a palavra que é o guia, o nosso juiz. E a Bíblia não me permite isso. Além de dizer o seguinte, eu me colocaria numa posição superior aos irmãos. Eu sou tão bom que eu não posso ficar no meio do pessoal. E que me fez, porque às vezes é cansativo você ficar rodeado de gente. Às vezes até a família, você tem problemas, então é muito fácil. Só que a Bíblia não nos permite, acabou. A gente vai ter que vencer a gente mesmo. Para mim, isto é maturidade, você conviver com os diferentes e se relacionar bem. Porque não é fácil mexer com o bicho homem. As pessoas vão ficando feridas, aí vão dando um passinho para trás. Aí fere de novo, mais outro passinho para trás, mais outro passinho para trás. E aí cada um vai ficando isolado na sua ilhazinha, né, própria ali. Aí mantém só aquele um ou dois ali em volta e olha lá, quando não entra e sai a mesma forma. Mas aí tá tão falta feliz. imediato também. O amor é não fingido, né? Eu lembro daquele texto de Provérbios. Qual pastor aquele que mais vale o você calar com franqueza do que as palavras doces? Ai, eu queria ter a memória desse pastor. Mas vale a palavra verdadeira do que... É uma palavra dura. Não, a palavra dura que é verdadeira do que a lisonja que não é verdadeira. É provérbios. É provérbios. Pastor, a gente precisa lembrar de que a igreja é um grupo social, né? E o que tem acontecido é que nós temos perdido essa noção lá do texto que o senhor citou de Efésios 4, o 24, o 26, ele termina dizendo que somos membros uns dos outros. Então, se nós nos colocarmos nessa realidade, o dedinho, quando está ferido, ele dói para chuchu, né? Mas todo o corpo sente, né? Só o dedinho, né? Mas olha, puxa aqui uma carnezinha aqui, uma cutícula aqui mal tirada, vai tentar tirar para ver o que acontece depois, não? Então, mas nós esquecemos que nós somos um corpo só. Mas veja, Edmilson. E aí formamos os subgrupos, né? Qual é o propósito hoje? Pelo menos, quando eu venho para a aula, eu tenho um propósito. É despertar em nós que há essa possibilidade em Cristo Jesus de você fazer o caminho inverso para melhorar a sua posição diante de Deus. Entender o propósito de Deus. Deus, ele descarrega a ira dele em Cristo Jesus. Então, você tem que ter o desejo de fazer valer a pena o que Jesus sofreu e você, pelo sofrimento, pelas suas pisaduras, nós fomos o quê? Você está entendendo? Senão não vale a pena. A Bíblia diz que ele viu o sofrimento da sua alma, ele fala para o pai, pai, valeu a pena. Agora eu tenho que entender, Deus descarrega a ira, para que aquela nojeira que Satanás fez na minha alma, eu pudesse ir tirando e ter uma vida que possa atingir o propósito de Deus. Isso depende de mim. Foi por isso que ele deixou o companheiro, o paráclito, o Espírito comigo, para que eu não faça isso sozinho.
Eu Tem tenho. condições de fazer. Paraca? O que você falou? Paraca? Paráclitos. O que é isso? Ah, em grego? Em grego. O Paráclitos é o Espírito Santo, o Paráclitos. O E Paráclitos. significa o que isso? Ao lado? O advogado, aquele que está ao lado, quem anda ao lado. Ah, Companheiro. Paramédico. Tá? Então, quando você vê a preocupação de Jesus em mandar uma pessoa para andar com você, para ajudar, aí eu entro a reciprocidade, para ajudar a você a tirar essas nojeiras que Satanás colocou, quando você olha 8:26 de Romanos, que fala: o Espírito nos assiste em nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis. O sentido da palavra é aquele que ajuda. O Espírito não vai pegar essa mesa para você, mas a hora que você pegar aqui, ele está do outro lado pegando. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando ele fala ajuda, na outra versão fala assiste, é essa capacidade que o Espírito ele está pronto, esperando você pegar. Se você pegar, ele pega do outro lado. Mas, pastor, eu acho assim, que falta hoje, assim, que a gente vê muito, assim, a gente vive no dia a dia, assim, é o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? Como você vai ter temor se você não conhece, se você não se relaciona? E as pessoas parecem... Não adianta eu ler a Bíblia 500 vezes, mas se eu não trouxer ela para a minha vida, se eu não viver a palavra... E aí o temor do Senhor vem a partir do momento que você conhece quem é Deus na sua vida. E muita gente está aqui dentro da igreja, dentro das igrejas, e não sabe quem é Deus. E não conhece Deus, não teme a Deus. E aí fazem coisas e acha que Deus vai mudar a lei ao seu prazer, para poder tirar a sua dor, mas você não sabe a minha dor. Então Deus não quer isso para mim. E aí muda a lei, eles têm um conceito Deus totalmente... para que Deus possa, né, então fazer com que a vontade, para que tenha o prazer, sem se relacionar com Deus, sem saber quem é Deus, vão fazendo coisas achando que estão fazendo para Deus, mas estão moldando Deus. O que falta é reconhecer quem é Deus na sua vida. Você não teme e temer. Você não adora se você não conhece. Se você não conhece. Como nós somos rasos na palavra, esse é um problema. Por isso que eu insisto com vocês. Vão ler, para ver se entra, desce o coração. Você tem que ler, entender, meditar e trazer para a sua vida. Aí é o seguinte, eu estava falando do propósito. Nós temos o Espírito de Deus ao nosso lado, que nos ajuda em nossa fraqueza, desde que você tenha reconhecimento da sua limitação e da sua falha. Deus nunca vai agir na sua vida você tendo aquele conceito que eu sou bom. Eu sempre digo aquele versículo do filho pródigo, caindo em si. A restauração dele, ele estava lá junto com os porcos, se dá no momento que ele cai em si. Ele tem que reconhecer. Você anda pelo mundo cristão, você vê pessoas iradas e acha que está normal, pessoas que querem dar manta no outro. Eu trabalhava na Vale, 2 irmãos crentes, um era até dirigente, vendendo carro. Meu Deus, um querendo dar manta no outro, você morria de rir, fala, meu Deus, querendo passar o outro para trás. A gente não entende alguns princípios de Deus, né? Eu estava vendo uma pastora, ela é judia messiânica, ela está falando da justiça.
E aonde há injustiça, não há prosperidade. Então, quando você comete uma injustiça com o outro, gosta do negócio de vender o carro, né? Você sabe que ele está pagando muito menos do que, ou muito mais do que deveria, você está cometendo uma injustiça. Então, ali não tem a prosperidade de Deus. Então, isso é muito sério. E são coisas que nós não entendemos. A gente não liga para os princípios que existem, né? E esse princípio da justiça é uma coisa muito séria. Servir na pessoa. Ao barateamento da graça. Né? Muitas vezes a gente entra numa roda da sociedade. Esse tempo uma pessoa veio me questionar sobre o jogo, sobre aquela ação entre amigos. Falou, por que o senhor proíbe aqui? Eu falei, se liberar para você, você pode jogar na cena. Tá? Você conhece a justiça de Deus? Ah, eu sei. Hein? Estou aqui tentando fazer uma de ação para mim. Que ação? É rifa. Agora eu entendi. É rifa. Então, ele... Só um vai exatamente. Você faz 1000 números. Quando 1000 pessoas gastam, pagam e um só leva o prêmio. Isso é justiça para Deus? A Bíblia diz, lá no capítulo 9 de 2 Coríntios, Deus deu a um mais e a outros menos, para que haja igualdade na minha casa. Está na Bíblia. Tá? Então, as pessoas usam, hoje está tão comum que igrejas estão entre ação e tratamento, moto, televisão da última geração, para arrecadar dinheiro. E aí você vê o seguinte, cadê a justiça de Deus? Se eu ganhar, Deus é justo. Eu tive um amigo, ele trabalhou comigo aqui e foi ser meu vizinho em São Luís. Aqui, ele entrou ali no centro de Vitória, acho que esse bar acabou, tinha um bar Balalaica. Ali só entrava o Kleber Andrade, dono da Santa Terezinha, o Maranhão, dono da Mister, e eles começaram a fazer bolão para telecentro. Esse cara perdeu. Ele tinha um apartamento, uma casa de praia, perdeu tudo e deixou a família na miséria por causa do jogo. Porque o jogo é vício, né? É vício. E aí o que aconteceu? Um amigo dele do Rio falou, vai para São Luís, nós vamos restaurar. E lá ele começou a restaurar. Ele tinha 4 filhos homens, todos os filhos engenheiros, se formaram lá e estão por lá. Ele morava no mesmo prédio nosso. Tá? Ele restaurou a vida porque alguém deu a mão, mas ele colocou tudo a perder por causa do jogo. Essas coisas por causa do joguinho. Então você tem que tomar cuidado com isso. A justiça não prospera. Tá? Você vê que a maioria das pessoas que ganham na Mega Sena perdem tudo. Perdem tudo. Não prospera. Então, você tem que entender a justiça de Deus. Tem um versículo que muitas vezes a pessoa passa batido. Leia aí, vê se você me entende. Me explica. Romanos 3:26. 3. Estou mudando o curso. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha, esse versículo é de uma verdade profunda, mas ninguém quase para pensar. Para que ele seja o quê? Justo e o quê? Justificador. O que é isso? Hein? Vou fazer vocês pensarem agora. O que é isso? Nos tornar justo e ele pagou. Ele nos justifica, né? Esse é justificador. Então não podemos ser justos por justiça própria. Mas o que é isso? Para ser justo, ele moe Jesus. Porque o pecado precisava ser punido. Para ser justo, ele moe Jesus. E justificador, a condenação que estava sobre mim pela fé de ti. Você está entendendo? Ele moe ele mesmo para que eu possa
participar da justiça dele. Agradou. No 25, lê o 25. No 25 fala que ele se torna propício, propiação para nós. É, portanto, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé. Não, 25. 25. Não, 25. Ao qual Deus Propôs. Como sacrifício para propiciação por meio O que é isto? Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue do animal e colocava sobre o propiciatório, sobre a arca, Deus olhava aquilo e aceitava propiciação. Ele aspirava. O povo está entendendo o meu legado. Aí está falando que Jesus fez isso. Ele vai lá, se coloca no lugar e ele fala, ele é a nossa propiciação. Ele é aceitável. Por isso que eu tenho acesso a Deus, porque Jesus é a nossa propiciação. Se não fosse ele, você não teria. A justiça de Deus foi satisfeita. Foi satisfeita. Tá? Deus olhou e falou, cumpriu a minha justiça, porque ele não poderia, pela sua retidão, permitir que uma pessoa condenada entrasse no céu. Quando você começa a olhar a carta de Romanos, você Romano fala muito sobre graça, né? fala sobre essas coisas. Então veja bem, a restauração da alma é propósito de Deus em Cristo Jesus, mas tem uma parcela que tem que ser desenvolvida por nós. Nós estamos habituados, irmãos, a frequentar uma igreja, a ter isso como uma religião. O Evangelho é mais do que isso. 5:17, 2 Coríntios diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, diz que tudo se fez novo. Deus quer restaurar você. E como a restauração, a mácula da alma, ela reflete na imagem, se você olhar para dentro de você e perceber o que você tem no coração, na alma, você trabalhar isto, irmãos, tá? Tem pessoas que é ultra sensível, qualquer coisa machuca, ou até um olhar. A pessoa tem que ir para Deus, me restaura, me liberta dessas coisas. Tem outro que é um brutamonte, ele é insensível, ele passa matando todo mundo e fala, o que eu fiz? Entendeu? Por isso que a gente, como cristão, você tem que ter sensibilidade para você conviver com todo tipo de pessoa. Porque na igreja, nem todos estão tratados. Mas olha o ensino, veja, o ensino da Bíblia, o incentivo de trazer isso para uma prática de vida é para acabar com esses extremos. Olha, nós nos ferimos. Por que tem tanta gente machucada? Tanta gente caminhando, sangrando dentro da igreja? E muitas vezes a culpa não é do outro, é dele, o tratamento dele. Deus quer colocar uma couraça na nossa alma, no nosso coração, para você não se ferir. Isso é sabedoria, inteligência espiritual. Tem crente que qualquer coisa está se machucando. E você precisa tomar isso. Tá? Então, isso depende de você. Nós estamos sujeitos. Qual é o ideal? Que você reconheça e vá ao tratamento do Senhor. E outra, quando você está nessa caminhada, se proteja emocionalmente. Capítulo 6 de Efésios fala da armadura de Deus.
A Bíblia diz que quando eu estou em obediência, eu sou protegido pela armadura das coisas externas. Paulo diz que o escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do diabo que vem sobre mim. Mas e a alma? Onde está o pensar, o sentir e o agir? Que reflete a imagem de Deus. Eu preciso também ter uma proteção. O capacete da salvação. Tá? Porque também, assim, a Débora até pode falar melhor, mas todos nós trazemos uma carga, né, de traumas, de tudo. Então, essa pessoa que sai ferindo todo mundo é porque ela tem uma ferida, ela tem que se tratar, né? E quando você tá bem com você mesmo, se alguém passa por você e não fala, você não pensa assim, ele não me ama, ele é... Não, você pensa que a pessoa não te viu, né? E ponto, assim, né? Não... Você está tratado. Pois é, você não liga para aquilo. Não liga. Né? Quando você não está, você já fica logo... nervoso e com raiva da pessoa. Mas, pastor, vou fazer um comentário, não sei se o senhor concorda também, qualquer coisa o senhor me corrige. Mas eu percebo, por exemplo, uma pregação de perdão. Geralmente a igreja fica bem contrita, vai um montão de gente lá na frente, é algo que mexe muito. Mas eu entendo que esse é um primeiro passo de um processo, e isso que muitas pessoas acabam se frustrando na igreja. Na igreja que eu digo assim, nesse processo de cura da alma. Aí eu lembro daquele texto de Tiago, quando ele fala, orando uns pelos outros para que sejais... confessando os pecados orando uns pelos outros e confessando os seus pecados uns aos outros para que sejais sarados. Eu entendo que esse passo de ir ao apelo no culto de perdão é um primeiro passo, mas o problema volta para a questão do relacionamento, eu entendo. Que aí você tem que ter o quê? O outro. Você tem que ter o outro para te aconselhar, para te discipular, para orar por você, para dentro desse processo você conseguir concluir. As pessoas vão abrindo essas janelas e daí vai toda vez toca numa ferida, às vezes fala, e daí aquilo vem à tona, mas não consegue assim de fato pegar e levar aquilo até o final para entregar, para resolver. E eu vejo que isso acaba sendo um problema. Volta para a questão do relacionamento. O grande problema hoje na igreja é confiança. Tá? Você abre o coração de uma pessoa, daqui a pouco outras pessoas estão sabendo. E aquela pessoa nunca mais ela se fecha. Uma pessoa ela vai se fechar e nunca mais contar alguma coisa para alguém, porque ela foi ferida lá naquela segurança que ela tinha no outro. É muito difícil. Esse é o grande problema. A Bíblia mostra a nossa função. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Qual era a função do sacerdote? Receber a demanda do povo e levar. Ele não podia contar para outro a demanda do povo. E a Bíblia está dizendo que nós temos esta função, mas só que nós não entendemos. Nossa, isso é profundo. O sacerdote era intermediário. Ele recebia a demanda, o povo falava, tudo se resolvia com o sacerdote. Ele expunha o sacerdote e levava a Deus. Mas o Senhor já sabia disso, e aí disse assim, o amor de muitos esfriará. Isso aí eu reputo que está muito dentro do amor. É que nós perdemos estamos perdendo não. Mas aí, estamos perdendo essa sensibilidade, pastor. Mesmo dentro da igreja, poucos verdadeiramente se amam. Dentro da própria igreja, meus irmãos. A gente sabe disso, ninguém aqui desconhece isso não. Nós temos que praticar isso, exercitar isso, voltar para os pés de Cristo, como o pastor está falando aí, restaurar isso, porque nós estamos perdendo essa sensibilidade. Dizer para o irmão hoje que ama o irmão, a gente ouve até com meia falsidade. Eu te amo, meu querido irmão, sua bandeira sobre nós é o amor. O irmão deve lembrar isso, cantava muito esse cântico da igreja, esse corinho da igreja. Mas hoje em dia, agora está difícil. Você traz para um outro campo, isso é um outro estudo, sobre a guerra. É que o crente muitas vezes, ele se acha que está num parque de diversão. Ele não tem confronto. Quem é que tira o amor, essas coisas da vida da igreja? Satanás. Roubar, matar.
Essa é a função. Eu falei isso, acho que quinta-feira, né? Quinta-feira. Mas Satanás tira. Mas se a pessoa estiver lá, firmado no Senhor, lendo a palavra todo dia, orando todo dia. Mas todo mundo está assim? Você Hein? Deveríamos estar assim. Deveríamos estar Amor, eu assim. acho que amor é fruto do Espírito. É fruto. E aí aquele versículo, não apagueis o Espírito. Hoje em dia a competição é muito acirrada. Que eu falei, olha, que eu falei na introdução do culto? Usar a pessoa que Deus nos deu para fortalecer. Quando você tem uma vida no Espírito, você percebe isso que Satanás está lançando na igreja. Tá? Há uma frieza, há um desinteresse, isso é ação de Satanás. Qual é a estratégia? Satanás sabe que a igreja está nos últimos momentos. E ele investe pesadamente. A Bíblia diz que o mundo, está lá em 5,19 de João, jaz. Então, se está debaixo dele, ele não tem preocupação, é dele. Qual é o ataque dele? Para quem foi tirado de lá. E aí ele vai arrumar as estratégias. Paulo diz, nós não desconhecemos os seus ardis. O que é ardiz? Arapuca. Tá? O sentido é arapuca, é a cilada para pegar o incauto. Aquilo que eu fazia quando era garoto, para pegar as pombas. Fiz muito. Você põe um ferrinho e o passarinho entra. E eu peguei, foi muita Juriti. Não sei como que é. Hein? Que chama. Juriti, Nambu, Arapuca. Então Satanás faz isso com o crente. Se ele não tiver a percepção espiritual, o que ele faz? A pomba aí cai, o crente vai e cai. Mas essa ideia da guerra, pastor, é até interessante porque eu acho que muitas vezes na igreja a gente se fere porque olha o outro e acha que é o outro, esquece que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, aí você fica assim, não, foi aquele irmão. Aí você se fere e daí perde um pouco essa visão de guerra e aí a gente se desarma mesmo. Eu digo que a gente tem que estar lembrando a todo momento, porque senão a gente fica assim, não, foi o irmão que fez. Mas quando você tem essas feridas da alma, que é o que você estava falando, eu já passei por isso, eu sei bem o que é isso. Então, quando você tem essas feridas lá dentro do seu coração, tudo que o outro falar, você acha que fica grande. Fica grande. Mas quando você está bem espiritualmente, quando você está em paz com o Senhor, quando você está orando, é pouquíssima coisa que te atinge. Agora, você tem outra qualidade de vida espiritual e material também. Vamos falar da parte final. Nós conseguiremos recuperar completamente a imagem de Cristo em nós? Vamos, quando Jesus levar a Enquanto gente. eu acho que perfeito chegar. Nós prosseguimos para o alvo, né? Estamos na direção. 2 Coríntios 3 e 18, tá? Diz que nós somos transformados de glória em glória. Mas um dia, o dia de Cristo, nós seremos semelhantes a Jesus. É 1 ou 2 Coríntios no final que 2 fala Coríntios. sobre o corpo incorruptível, a restauração. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Ele é meu Você burro. crescer, você crescer assim, né, André? É muito mais fácil perguntar pra ele que jogar no Google. Mais rápido, né? Mas veja, qual seria o ideal? Eu falei aqui com vocês sobre o testemunho da filha daquele cara que tem a Bíblia. Ele via muito Russell Shedd. Ela falou, ela com 60 anos, falou assim,
a Bíblia diz que todo homem peca. Mas ela fala, mas eu nunca vi meu pai pecar. Então, é uma trajetória que ele se firmou num testemunho que a filha falou, eu nunca vi meu pai pecar. Hein? O que seria o ideal? Que nós tivéssemos um padrão de vida, que a gente marcasse uma geração. Quando você tem o caráter de Cristo, essas coisas que Satanás tenta, você não vai ser atingido. Você vai amar, você vai ter compaixão, você vai suportar, você vai sujeitar e você vai perdoar com facilidade. Você chega para certas pessoas, ó, a sua solução é perdoar, mas eu não quero. Então vai para o inferno. Não tem o que discutir, não. Você está entendendo? Você chega para crente que ele está com intriga, fala, você tem que, o seu caminho é esse, perdoa. Não. Saiu ali, bateu a jamanta e está no inferno. Eu também sou radical assim. Vai dizer. Porque ele sabe que é mandamento. Olha, é que está na Bíblia. E toda desobediência da Bíblia é pecado. Não adianta, no céu não entra. E quer que Deus tenha misericórdia. Não vai ter, porque ele está descumprindo. Deus, a justiça de Deus, a retidão de Deus, não permite que ele viole. Por isso que os homens estão indo para o inferno. Porque Deus deu ao homem a liberdade de escolha. E Deus não viola. E Deus também não pode. Tá? Porque ele colocou tudo debaixo do domínio de uma estrutura de barro com a essência dele. Como Deus é espírito, ele não pode intervir em nada. Foi por isso que Adão chegou lá para comer o fruto, ele não pôde impedir, porque Deus é espírito. Bem que ele queria, né? Bem que ele queria, mas ele não pôde impedir. Veja, esse seria o ideal da igreja. Para a gente aproximar do ideal de Deus, para que no dia da nossa glorificação, nós vamos receber o corpo igual ao corpo de Cristo, na essência. 1 João 3:2 diz assim, ele começa assim, amados, ainda... Filha, não foi manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então nós vamos ter um corpo glorioso, com toda a imagem perfeita que Deus nos criou. E aí, leia Hebreus 2, 8 a 10. Você não vai entender legal não, porque é meio complicado para entender. O livro de Hebreus é super difícil. Todas as coisas lhes sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte de todos. Aí o 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Veja, o que está fora da sujeição ainda hoje? Ele está dizendo, todas as coisas lhe sujeitou, mas tem alguma coisa que não ainda, não? A morte. A morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Por isso que ele passou por ela para submeter a ela, mas ele triunfou sobre ela. Essa é a vitória do crente. Porque Satanás trazia todos debaixo dessa opressão. Esse medo. É Hebreus que fala no começo, É. do livro de
Hebreus fala sobre isso? Isso. E aí ele está dizendo que tudo Deus colocou em Jesus, exceto a morte que vai ser vencida lá. E aí ele fala, ele triunfa sobre todas as coisas. Pastor, eu achava que quando Cristo tinha ressuscitado, ele tinha vencido a morte. Não, o último inimigo, você não morre, as pessoas não morrem. Você não, veja, se ele tivesse vencido totalmente, aniquilado a morte, não haveria mais morte. A morte é o último inimigo, porque depois que ele entregar os filhos a Deus, o complemento do reino, aí a morte terá fim. O direito ele já tem, né? O direito ele já tem, né? Vai só exercer esse direito no momento. Pastor, me permite? Eu creio que a irmã falou sobre Jesus venceu a morte na ressurreição, porque é o dito mais comum, né, irmã? Na verdade, se o pastor me permite, por gentileza, a morte foi vencida sim, porque ele é vencedor da morte. A morte não o prendeu. Agora, teologicamente, no sentido de restauração completa da humanidade, só mesmo no final. Só no final. Aí não haverá de fato mais morte. Tá? Aí entraremos na eternidade. Seremos como Jesus, com o corpo glorificado, aonde não há mais dificuldade de você entender espaço e tempo. Aí já está anunciado, né? Tragada foi a morte. Jesus está lá e ele fala, vou dar um passeio lá, ele está aqui. Então não tem essa dificuldade. E nós entraremos nesta dimensão de eternidade. A Bíblia diz que o Evangelho, lá em 2 Timóteo 1:10, que ele dá o sentido a nós da imortalidade. Só o Evangelho. Então você um dia vai ser imortal, como Jesus é. Jesus venceu a morte porque ele triunfou para nunca mais morrer. Então a esperança da nossa ressurreição está em Cristo que venceu a morte. Hebreus 2,15, pastor, que fala, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos. Tá? Então a ressurreição, por isso que Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios, se Cristo não ressurgiu, é vã a vossa fé. E vocês permanecem no vosso pecado. A vitória nossa, além de ter o preço do nosso pecado pago, foi a ressurreição. Amém? Amém.